Glória a Deus. Glória a Deus. Ele virá como chuva seródia. Ele virá como chuva seródia. Ele virá como chuva, as águas vão subir. As águas vão subir, as águas vão subir, as águas vão subir. O que Deus vai fazer nos próximos anos no Brasil não vai caber dentro de 4 paredes, não vai caber em ginásios e estádios. Nós viveremos sinais e prodígios no meio da rua, dentro de supermercado, dentro dos hospitais. Nós veremos milagres, nós veremos cegos enxergando, paralíticos andando, surdo ouvindo, pessoas se prostrando no meio da rua. Tamanho vai ser a glória do Senhor. A glória do Senhor vai varrer o Brasil. A glória do Senhor vai varrer o Brasil. A glória do Senhor vai varrer o Brasil. O cenário está quase pronto. O cenário está quase pronto. A hora que o cenário estiver pronto, vai começar o avivamento. Simplesmente beba, beba, simplesmente beba da presença do Senhor. Oh! Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo 1. O pessoal aí de trás está me ouvindo bem, Júnior? Aí atrás está dando para ouvir bem? Amém? Ok. Hoje de manhã, enquanto eu orava, eu perguntava ao Senhor, a questão não é o que pregar, a questão não é não ter para pregar, é o que pregar de tanta coisa que está no meu coração esses dias. Tem um rio, tem um turbilhão, eu tenho tanta coisa assim dentro de mim, a questão é só o que é que tem que sair. Gênesis capítulo 1. Irmãos, eu gostaria só de se sintonizar. Deus está me dizendo, desde os dias que antecederam esse evento, que Ele estaria trazendo direções, trazendo resposta, trazendo confirmações. E nesse momento, está ardendo no meu coração acerca disso.
Sei, pessoas que estavam esperando uma resposta de Deus, e esse é o momento. Escute o que Deus está falando ao seu coração. Esse é um tempo pontual. Deus está alinhando a terra com os céus. Deus nunca alinha os céus com a terra. Deus nunca alinha o natural com Deus nunca alinha o espiritual a partir do natural. Deus sempre alinha, queridos. Deus nunca alinha o espiritual a partir do natural. Ele alinha o natural a partir do espiritual. Nunca é de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Nunca é o homem natural primeiro, sempre é o homem espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma. Essa palavra estava, ela não existe no original. A terra ficou sem forma. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, o Espírito com letra maiúscula, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Essa palavra sem forma, no original, é caos, desordem, bagunça. Isso é o que significa sem forma. A palavra sem forma é um caos, é uma bagunça, é uma desordem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós não podemos pensar que a maneira como lemos é o tempo que as coisas ocorreram. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pense aí milhares de anos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Milhares e milhares e milhares de anos. A Bíblia não fala sobre isso, mas milhares de anos. Depois, a terra tornou-se sem forma. Ela tornou-se um caos. Ela tornou-se uma desordem, ela tornou-se uma bagunça. E quando foi que ela tornou-se? Porque a Bíblia diz que a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas. A palavra trevas aqui não é noite, não é escuridão. A palavra trevas aqui é mal. Se você estudar, você vai ver que o dia, que o sol e a lua só foram criados no terceiro dia, no quarto dia, se eu não me engano, no terceiro dia. Então, quando Deus disse que havia trevas sobre a face do abismo, não está falando de noite, está falando de mal. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, milhões ou milhares de anos, e a terra tornou-se sem forma, tornou-se uma desordem, tornou-se uma bagunça, e havia trevas. Ou seja, o que fez a terra tornar-se uma bagunça, uma desordem, as trevas. E que trevas era essa? As trevas, o qual o diabo foi lançado dos céus para a terra. E quando ele foi lançado, aconteceu a desordem. Acreditam-se que nesse tempo foi que os dinossauros foram extintos, porque os dinossauros existiram, amém? Não é uma invenção, existe esqueletos, existe tudo isso, então não é uma invenção. Os dinossauros existiram. Acreditam-se que nessa época é que quando o diabo foi lançado sobre a terra, os dinossauros foram extintos e houve uma desordem, uma bagunça, e o mal se estabeleceu, as trevas se estabeleceu. Então,
Nós precisamos entender que no princípio Deus criou tudo. E Isaías diz que Deus não criou nada para ser um caos. Deus não criou nada para que fosse um caos. Deus não criou a sua vida para que a sua vida fosse um caos. Deus não estabeleceu o casamento nem a família para que isso fosse um caos. Deus não estabeleceu uma nação para que ela fosse um caos. O caos se estabelece quando as trevas começam a imperar. Então nós temos Deus criando os céus e a terra. Tudo que Deus cria é belo, é perfeito, é agradável. Então a terra tornou-se um caos a partir do momento que o diabo foi lançado. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito pairava. E havia trevas sobre a terra e o Espírito pairava. A palavra Espírito aqui é o Espírito de Deus. O Espírito Santo pairava. A palavra pairar significa mover-se ou movimentar-se sem sair de um lugar. O Espírito Santo pairava. Pensa numa águia batendo as asas sem se movimentar, sem sair do lugar. Pensa numa galinha chocando. E disse Deus: haja luz. Então nós temos Deus, nós temos o caos, uma desordem, nós temos a palavra, quando Deus diz haja, e nós temos o Espírito, amém? Então nós temos Deus. Quero que você fixe esse ambiente, esse entendimento em você. Deus, caos, Espírito e a palavra. Deus, um caos, uma bagunça, uma desordem, o Espírito e a palavra. Vá para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Mateus 3, versículo 13. Mateus 3, 13. Acharam? Amém? Diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você pergunta: pastor, o que Mateus 3, o batismo de Jesus, tem a ver com o Gênesis 1? É o mesmo cenário, é a mesma coisa. Em Mateus 3, nós temos um caos. Pastor, a palavra caos não aparece aí. Vou te mostrar ela já já. A palavra bagunça não aparece aqui. Por mais que a palavra bagunça não apareça, não significa que aquele momento, aquele período que Jesus vai para o Jordão, não significa que aquilo não estava acontecendo um caos. No batismo de Jesus, nós temos o Pai, que vai dizer: este é meu Filho amado. Nós temos a palavra. Quem é a palavra? Jesus. E nós temos o Espírito descendo sobre ele. O mesmo cenário.
Lá em Gênesis 1 nós temos o Pai, a palavra, o Espírito e o caos. Em Mateus 3 nós temos o Pai, a palavra e o Espírito em meio ao caos. Agora vá para Lucas. Lucas, início de Lucas, capítulo 3. Deixa eu te mostrar o caos que aconteceu, ou que estava acontecendo naquele momento. Uau. Lucas capítulo 3, acharam? Versículo 1. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 3 de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ei. Não poderia ter dois sumos sacerdotes. Por que está citando os dois? Por que tem dois sumos sacerdotes aqui se era um? Se só poderia estar atuando um sacerdote. Vou te explicar. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Perceba, quem era sumo sacerdote? Anás e Caifás, era sogro e genro, estava combinado. Virou negócio de família. Como é que chama aquilo quando você põe um parente na política? Como é que é? Nepotismo. O que tinha virado era o nepotismo. É importante nós entendermos que o capítulo 3 de Lucas está falando da folha de pagamento de Tibério César. O que está rolando aqui é a folha de pagamento de Tibério César. E quem aparece na folha de pagamento de Tibério César? Anás e Caifás. Tinha um caos ou não tinha? Agora, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, mas a palavra veio para quem? Você leu, acabou de ler comigo. Verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Se Anás e Caifás eram sacerdote, a palavra tinha que vir para quem? Ou para Anás ou para Caifás. E se eles tinham o templo, se eles tinham a estrutura, por que a palavra de Deus está vindo para o deserto? Eu só quero que você enxergue o caos. Eu só quero que você tente enxergar o cenário, para que você veja que qualquer coincidência é mera semelhança. Ou qualquer semelhança é mera coincidência. Eu só quero que você entenda qual é o cenário que está sendo estabelecido. Porque os tempos passam, mas quando o cenário se torna igual, Deus começa a mudar a história. Existem cenários que Deus espera, existem situações que Deus espera acontecer para que Ele entre. Em Gênesis tem um caos, uma bagunça, o mal estava predominando. Alguma coisa semelhante a isso hoje? Parece que o mal está predominando, não é isso? Parece que o mal, escute, o Espírito está pairando. Ei, o Espírito está pairando. Ei. Deus ainda está sentado no trono. Deus ainda está sentado no trono. Estar sentado no trono significa pelo menos duas coisas: descanso e governo. Ele ainda está sentado.
Ele ainda está descansando e Ele ainda tem governo. Eu só quero que você se lembre que nada fugiu. Nada fugiu. Quando Elias achou que só tinha sobrado ele, tinha mais 7.000. Nada fugiu. Ei, existe um cenário sendo montado. Em Gênesis, tem um caos, tem trevas, o mal está predominando, mas tem o Pai, a Palavra e o Espírito. E Deus disse, haja luz. E houve luz. E não apenas houve luz em Gênesis, não houve apenas luz. Não precisa abrir. O verso 4 diz, e viu Deus que a luz era boa. A luz era boa porque era o próprio Deus na pessoa do seu filho. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Não foi entre noite e dia. Noite e dia vai ser separado lá na frente. Houve separação entre luz e trevas. O tempo que está chegando é o tempo que vai haver uma separação entre luz e trevas. Entre luz e trevas. Ei, eu não tenho dúvida do que eu estou te falando nessa tarde. O cenário está quase pronto. O Espírito Santo não voltou para casa desde Pentecoste. Ele continua aqui. Desde Pentecoste o Espírito continua aqui. Para quê, pastor? Para nos fazer arrepiar. Pode ser, mas não é só para isso. Para termos êxtase, pode ser, mas não é só para isso. Ele está aqui para mudar o caos. Eu não tenho tempo para te explicar, dentro dos estudos que há anos atrás eu fiz, sobre as eras mais primitivas da Terra, antes do caos, ou melhor, após o lançamento do diabo sobre a Terra, em meio ao caos, enquanto o diabo estava imperando sobre a face da terra, que havia trevas. Eu não tenho tempo para falar com você sobre isso. Mas quando Deus desce e diz, haja luz, é como se o diabo pensa, o que ele vai começar a fazer? O diabo começa a pensar, o que ele está começando a fazer? E Deus disse, haja luz, e houve separação. Ei, eu só quero que você entenda uma coisa. Eu sei que é chocante o que eu vou falar para você. Eu sei que é chocante o que você vai ouvir. Mas essa é a minha mentalidade de batalha espiritual. Essa é a única que eu tenho. Luz e trevas nunca entraram em choque. Nunca. Nunca. As trevas só avançou aonde houve ausência de luz. Luz e trevas nunca guerrearam. O Espírito Santo não tem uma cicatriz de guerra. Por quê? Porque o diabo nunca foi palho para Deus. Deus nunca brigou com o diabo. A ordem é o seguinte: aonde eu chego, você sai. Aonde eu estou, você não fica. Você consegue crer nisso? Quando você chegar na sua casa agora à noite, se você não deixou alguma luz acesa, haverá trevas dentro, trevas na questão de escuridão. Você terá trevas dentro da sua casa. Ao apertar o interruptor, você não vai ver uma luta. A luz piscando e as trevas tomando e a luz piscando e você segurando o interruptor e dizendo, vai, em nome de Jesus, acende, Drey, acende. E aí você volta o interruptor de novo, e as trevas vai, depois de uma luta, você suado, aí a luz acendeu, você fala, oh, glória a Jesus, aleluia. Já passou por isso lá alguma vez, não? Não. Você apertou o interruptor, a luz acende, e as trevas são dissipadas,
E se tiver alguma bagunça ali, dá para ver na hora. É para isso que serve a luz, para dissipar as trevas e mostrar a condição que o homem está vivendo. Quando a luz de Deus é acesa na nossa vida, ela dissipa todo o mal. Todo mal! Todo mal! E a partir daí não precisa mais quebra de maldição, não precisa mais de maldição hereditária, porque agora você faz parte de uma nova genética, agora você faz parte de um novo DNA. Você não precisa mais quebrar a maldição do teu tataravô. Você não precisa mais quebrar a maldição, porque na cruz do Calvário, a nossa matriz, o nosso molde, se tornou maldito para que todos aqueles que nascessem dele não carregassem mais maldição sobre a sua vida. Eu não tenho mais nada para resolver do meu passado. Se alguém está em Cristo, não será, Se alguém está em Cristo, não vai ser, não vai ter. Se alguém está em Cristo, Quantos aqui estão em Cristo? Então diga, eu sou. Acabou, se você está em Cristo, você é. Isso é uma verdade. Então, em Mateus capítulo 3, nós temos um caos que é religioso. Aonde é que um caos se estabelece? Aonde a religião predomina. O que é religião, pastor? Você pode definir? Eu gosto da definição de religião na visão do Bill Johnson, quando ele diz que religião são fórmulas sem poder. Isso é religião. Fórmulas sem poder. Regras sem realidade. Isso é religião. O que estava acontecendo? A religião estava predominando. Quando Roma, vamos entrar em um pouquinho só de história, tá? Só um pouquinho de história da Bíblia. Quando Roma sitiou Jerusalém, que César se tornou rei, era como se tivesse um presidente, como se César fosse o presidente, e Herodes e tantos outros se tornassem governadores. Mais ou menos isso. Só que Jerusalém era uma cidade religiosa, no sentido correto da palavra, tá? Uma cidade religiosa, e o povo judeu, servo do Senhor, eles poderiam criar uma rebelião, por exemplo, em São Paulo. E se eles criassem uma rebelião em São Paulo, o governador de São Paulo tinha que responder para César, em Brasília. E o governador de São Paulo poderia perder a sua posição, que não era democrática. Era César que tinha colocado, vocês estão me ouvindo? Era César que tinha colocado. Então, se houvesse uma rebelião e esse estado começasse a causar problema para César, o Herodes de São Paulo podia ser arrancado. Então, o que o Herodes fez? Um era Herodes, outro era Pilatos, todos esses. Tanto é que quando Pilatos quer liberar Jesus, o que os sacerdotes dizem? Se você liberar ele, você não é amigo de César. O que eles dizem? Olha, nós não temos... Aí Pilatos diz, vocês querem matar o rei de vocês? Eles diziam, nós não temos outro rei senão César. Então tinha César como rei, que tinha conquistado aquilo lá, e havia aqueles que tomavam conta de jurisdições. E a maior autoridade religiosa era o sumo sacerdote. Eles falavam em nome de Deus. Eu estou desenhando um cenário para que você entenda por que o nome de Anás e Caifás aparece aqui. Então, eles falavam em nome de Deus. Então, quando eles reuniam o povo, como nós estamos reunidos aqui nessa tarde, é como se eu dissesse, claro que eu não tenho a mesma... Como é que eu coloco isso? O povo hoje não vê um líder da mesma forma que o povo via naquela época, porque agora foi distribuído os dons. Lá era só o sumo sacerdote, dá para entender isso?
Então o povo olhava para ele como alguém que era um representante legal, porque o homem não havia nascido de novo, não havia o Espírito Santo sobre a vida de todo ser humano, ou daqueles que haviam nascido de novo. Então a voz de Deus vinha através de quem? Do sumo sacerdote. É como se é como se Herodes, chamasse Anás ou Caifás e falasse: olha, a gente quer marcar uma reunião com você. Vamos supor que Herodes era o líder aqui de São Paulo. A gente quer marcar uma reunião com você. E Anás foi e levou Caifás junto, Caifás foi e levou Anás junto. Depende de quem estava no comando daquele ano. E ao chegar lá, Herodes diz o seguinte: você sabe que eu assumi aqui essa região agora. Eu preciso me estabelecer. Eu não posso ter rebelião aqui no meu estado, que não era estado, ok? Eu não posso ter rebelião aqui. Vocês estão entendendo? E Anás e Caifás diz sim. Mas o que a gente leva nisso? E ele disse: você vai entrar na nossa folha de pagamento. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Você vai ver que quando Jesus começa a fazer muitos milagres, Anás e Caifás começam a dizer: ele vai tomar o nosso lugar. Ou seja, alguém vai chamar ele e vai dar o lugar, porque o povo está seguindo a ele. Ou seja, o povo não vai ouvir mais a nós, vai ouvir a ele. Então, eles colocam o capítulo 3 de Lucas, é sobre a folha de pagamento de Tibério César. Então eles recebiam, para não deixar que houvesse uma rebelião. Eu pago para vocês, vocês não me causam problema, eu estou bem acima de mim, e vocês estão ganhando para vocês manter o povo. Só que um dia, estou parafraseando agora, tá? A partir daqui eu estou parafraseando. Chega um dia que João Batista diz: chegou minha hora de ser sumo sacerdote, eu venho de uma linhagem sacerdotal, eu sou filho de Zacarias, com Isabel, amém? Todos sabem? Veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Então, chegou a hora de João Batista assumir, e João Batista se prepara como filho de sacerdote, porque quem é filho de sacerdote, sacerdote era. E quando ele chega lá, pede um tempo para Anás, com Caifás, e fala para ele: olha, então, chegou meu tempo, eu vim aqui. E Anás e Caifás olha para ele e diz para ele: a porta que você entrou é a mesma que você vai sair. Aqui, cara, quem manda é a gente. Você pode voltar. Aqui você não vai exercer nada, não. Tipo assim, a gente dominou isso daqui virou um negócio nosso, é meu e do meu genro, é meu e do meu sogro. E ninguém vai tomar isso daqui. Você está entendendo o caos que estava estabelecido? João Batista fica indignado com aquilo. João Batista fica tão indignado, e eu te provo que a indignação dele é tanta que você nunca vê ele no templo. Você vê Jesus no templo, mas João Batista não. Concorda comigo, não? João Batista nunca está no templo. Então João Batista fica indignado. Por quê? Porque agora era a hora dele exercer o sacerdócio. Aí João Batista pensa: já que eu não posso exercer o meu sacerdócio no templo, eu aí também não vou congregar, eu vou abrir meu ministério no deserto. Ele diz: já que eu não posso comer o pão da propiciação, eu também não sou um homem comum. Eu não vou comer qualquer coisa. A partir de hoje eu como gafanhoto e mel silvestre. Já que eu não posso vestir as roupas sacerdotais, eu também não vou vestir uma roupa comum. A partir de hoje eu vou vestir pele de camelo. Agora você está entendendo porque que ele comia o que ele comia e vestia o que ele vestia. Porque ele não aceitou ser um homem comum, porque ele acreditava naquilo que estava sobre ele. Existe uma geração que acredita no que está sobre ela. Existem pessoas que não aceitam comer o pão do pecado que o mundo está comendo. Não aceita vestir as vestes da imundícia, porque aceitar as vestes da justiça e não aceita outra coisa.
E João Batista vai para o deserto. Lucas 3, só voltando para lá novamente. Lucas 3. Lucas 3, verso 2. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. Se você vai estudar que a multidão ia para onde João estava. Irmãos, pensa numa igreja no deserto. Pensa numa igreja no deserto. Deixa eu te dar as características do deserto. Se fizesse culto de dia, era quente demais. Não tinha ar-condicionado. Se fizesse à noite, era muito frio. O pastor não dava para almoçar com ele. A comida dele era esquisita, era estranha, às vezes dava nojo. Provavelmente não era muito cheiroso pela roupa que vestia, por aquele calor daquele sol. Ele era um cara meio esquisito. Ele não valorizava o templo, ele não valorizava nada disso, mas a palavra de Deus estava com ele. O Espírito estava com ele. O que faz a diferença não são os nossos títulos, o que faz a diferença é a realidade do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O que faz a diferença é quanto do Espírito nós temos. Essa é a situação. Tinha um caos ou não tinha? Tinha um caos ou não tinha? E veio Deus, a palavra e o Espírito. E quando o Espírito desce sobre Jesus, o caos começa a entrar em ordem. O inferno começa a ter problema. Por quê? Porque agora a luz estava sobre a terra. Não era a luz do dia. Abra comigo João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1. Oh, aleluia. João 1. Verso 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem, não prevalecem contra ela. Era o caos. Sempre que existe um caos, é necessário o Pai, a Palavra e o Espírito. Somente o Pai, que é o arquiteto de tudo. Somente a Palavra, porque o Pai planeja, mas o Pai só se expressa através do Filho. Preste atenção. O Pai é Espírito. Preste atenção. O Pai é Espírito. Espírito não tem aparência. Quando Deus se revela de forma aparente em Ezequiel, por exemplo, que é um livro de muitas figuras e imagens, e se você tentar fazer Deus, juntando todas as peças que todos os profetas fizeram de forma figurativa de Deus, você entende o que eu estou falando? Se nós pegarmos um pedacinho de cada forma que cada profeta falou de Deus, você monta um monstro no final. Sim ou não? Por que Deus estava falando daquele jeito? Por que ele estava se expressando daquele jeito? Por que nós temos Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você não tem nenhum desses nomes? Você já parou para pensar nisso?
Por que não tem Jeová Shalom? Porque Shalom, que Deus era no Antigo Testamento, é Jesus dizendo, deixe-vos a minha paz. Por que não tem Jeová Rafá? Porque Jesus se tornou a cura. Então não tem mais Jeová Rafá no Novo Testamento. O que tem é Jesus que cura. São coisas que são expressões, o qual Deus foi identificado, Jeová Jireh, lá no Monte Moriá, quando ele preparou o cordeiro para substituir Isaac, amém? Você consegue entender o que eu estou falando? Por quê? Porque Jesus se tornou a expressão. Quando Jesus sai das águas e o céu se abre e nunca mais se fechou. Olhe para mim, não tem céus fechados. O céu foi aberto e ninguém costurou ele. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Eu não aceito chegar numa cidade para pregar e falar o céu está fechado. O céu está aqui. E o céu está aberto. E quando o Espírito desce sobre Jesus, que os céus diz, que o Pai diz, este é meu filho, o capeta para tudo. Ele aperta o botão e diz, para! Volta a fita, volta a fita. Ele grava tudo. Volta a fita. Eu acabei de ouvir alguma coisa. E o demônio fala, o que você ouviu? Ele falou, volta a fita. Este é o meu filho. O capeta põe a mão na cabeça e diz, meu Deus. Era para você ter rido com meu Deus, mas quem sabe mais tarde você entende. E ele diz, nós não matamos todos os primogênitos. Nós não matamos todas as crianças. Os outros demônios dizem, matamos. Só que o diabo não é onisciente. Ele não sabe de tudo. O diabo não sabe que o cenário está quase pronto. Ele não sabe. Ele não sabe. E na hora, o diabo fala, vamos correr para lá. E quando nós olhamos para o capítulo 4, como eu falei ontem, das 3 tentações de Jesus, 2 das 3 começa com se tu és o Filho de Deus. Por quê? Nós achamos que nós tínhamos matado você quando eu era pequeno. Mas agora que você cresceu, a gente não tem certeza se é você mesmo. Faz algum milagre, faz algum teste para nós aí. Dá alguma prova para nós, para a gente entender se você é o Filho de Deus mesmo. Pede que essa pedra se transforme em pão. Jesus estava 40 dias com fome. Os momentos de maiores pecados na nossa vida se manifestam nas nossas necessidades. Cuidado com elas. Você deveria anotar isso, colocar na... Cuidado com as suas fomes. O momento que mais pecamos são os momentos de maiores necessidades que nós temos. 40 dias com fome. Se você percorrer a história de Jesus, você vai ver que ele era louco por pão. E o diabo não ofereceu para ele lasanha. Simplesmente diz, pede que essa pedra se transforme em pão. Usa teu poder para suprir a sua necessidade. O poder nunca é para suprir a minha necessidade. O poder é sempre para servir. O poder nunca é para suprir a sua necessidade. Deus não dá poder para você ser. Você é o que você é em Cristo. O poder é para manifestar o Pai, para revelar o Pai. O poder que temos não é para nos dar ibope, não é para nos dar status quo. O poder que temos é para representar o Pai. Nós precisamos acabar com essa banca no Brasil, que quem faz alguma coisa é alguma coisa. Você não é pelo que você faz. Você não é pelo que faz. Você faz por quem você é.
A ordem do fator altera o produto. E agora o Espírito desceu sobre Jesus. Agora Jesus está sobre a terra. E por onde Jesus passava, o Espírito estava sobre ele. E aonde ele entrava, o inferno estava com problema. Eu quero que você entenda isso. Que o inferno estava com problema. Eu preciso desmistificar uma coisa. Abra comigo Isaías 61, por favor. Eu preciso desmistificar um negócio aqui, por favor. Isaías 61. Isaías 61. Hoje nós temos um pouquinho mais de tempo do que ontem, né? Ontem foi mais puxado, mais corrido. Isaías 61. Eu quero que você leia, eu vou te fazer pensar. Olhe para a Bíblia, leia, porque nós vamos comparar esse texto com o mesmo texto em outro lugar, tá bom? Isaías 61. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 1. Acharam? Isaías 61, 1. Vamos ler até o 2, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Lembrou disso de ontem, não? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Agora vá para Lucas capítulo 4, que nós lemos ontem. Lucas capítulo 4, versículo 17. Acharam? Lucas 4, 17, o mesmo que nós lemos. Desculpa, o mesmo que nós lemos ontem. 4, 17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, ou seja, aquilo que a gente acabou de ler, Isaías 61, foi o que Jesus leu. O lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pronto, nós lemos 2 versículos lá e lemos 2 aqui. O que está faltando aqui? Tem uma parte aí que está aqui, que tem lá que não está aqui. Hã? Qual? O dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus comeu essa parte? Porque Jesus não veio fazer vingança. Você acha que Jesus esqueceu a parte do versículo? Ele estava com o pergaminho na mão. Por que ele não colocou o dia da vingança do nosso Deus? Porque a vingança de Deus não é contra o homem. A vingança de Deus é contra o diabo. Tem gente que pensa que a vingança do homem que a vingança de Deus é mandar o homem para o inferno. O homem não vai para o inferno por causa do pecado que cometeu. Misericórdia, pastor. Não, o homem não vai pelo inferno pelo pecado que cometeu. Ele vai por quê? Pelo perdão que ele rejeitou. Dá para entender? No final de tudo, o homem não vai para o inferno pelo que ele fez, mas pela remissão que ele não aceitou. Se ele tivesse aceitado, ele não iria para lá. Eu não disse que o pecado é bom. Eu estou falando que tem uma solução para o pecado. É isso que é importante nós entendermos. Por que Jesus não colocou a ira, o dia da vingança? Porque a vingança do Senhor é contra o diabo, não contra a humanidade. Não venha com essa ladainha que Deus está fazendo isso, que Deus não está. Se Deus faz o mal e faz o bem, Ele é bipolar. Porque nem o diabo só faz o mal, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não tente colocar nas costas de Deus aquilo que nós não tivemos coragem de assumir ainda.
Jesus começou dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele era a luz desde o início. Ele era a luz. E a luz, as trevas não prevaleceram contra ela. Abra comigo Mateus capítulo 5. Eu já estou tentando pegar uma reta final aqui para a gente fechar, irmãos. Mas o senhor não está falando sobre o Espírito Santo, eu estou falando sobre ele, é só você entender. Mateus capítulo 5. Acharam? Mateus 5, verso 14. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então essa palavra tem o seu nome. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Nós lemos agora em João que as trevas não prevaleceram contra a luz. Agora Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. As trevas não podem prevalecer contra você. As trevas não podem prevalecer. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no veladora, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que é brilhar diante dos homens? Brilhar diante dos homens é manifestar as obras, para que eles glorifiquem a Deus. Nós estamos aqui para manifestar os céus. Nós estamos aqui, somos portadores da vida de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Estamos diante de um caos? Sim. Temos o Pai, temos a palavra e temos o Espírito. Temos o Pai, temos a palavra e temos o Espírito. O Espírito habita em você. Não é um inferno, não são as trevas que estão impedindo o Espírito. O que está impedindo o Espírito de atuar é a filosofia eclesiástica. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. São tanto de informações que nós abraçamos. São tanto de intelectualismo que nós abraçamos. Nós estamos felizes com tanto de conceitos que temos, com tanto de história. A história que eu te contei, tudo isso só serviu para te informar. Uau, que história maravilhosa que o pastor contou. Sim, mas ela não muda a tua vida. Ela te traz um contexto, ela tem o seu lugar, sim. Mas não é isso. Nós não fomos chamados para viver de história. Tem gente que diz assim: pastor, o que eu queria viver mesmo era na época da igreja primitiva. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Que igreja era aquela? Deixa eu te perguntar, a igreja de Coríntios fazia parte da igreja primitiva? Fazia ou não? Não? Claro que ela era a igreja primitiva. Paulo não fazia parte da igreja primitiva? Irmãos, a igreja de Coríntios era top demais, né? Tinha cara que transava com a madrasta. Você queria fazer parte daquela igreja? Irmão, se a igreja de hoje viver as mesmas coisas de Coríntios, ela não evoluiu nada. Nós não deveríamos sonhar em ser a igreja primitiva, irmãos. Nós deveríamos sonhar em ser a igreja atual. A gente entra nos romances, irmãos, assim, meio tolo, para não chamar de burro. Para!
O Espírito que estava... O livro de Atos é um livro que eles não tinham, mas que eles se tornaram um livro. Nós idolatramos um livro que eles não tinham e não abraçamos o que eles tinham, que era o poder de Deus. Eles não tinham o livro de Atos para fazer os atos. Eles eram os atos que se tornaram um livro. Eles não tinham o livro de Atos para aprenderem a fazer conforme os atos. Eles tinham os atos que acabou se tornando um livro. E o que é tremendo em tudo isso é que Atos, com 28 capítulos, ele é um dos únicos livros que não termina. Ele não tem final. Dr. T.L. Osborne discordava do nome do livro, porque o nome do livro não é Bíblia. O Dr. T.L. Osborne discordava do nome de Atos dos Apóstolos. Ele preferia Atos dos Filhos. Porque nem todo mundo que fez coisas miraculosas ali era apóstolo. Então não é para ser Atos dos Apóstolos, é para ser Atos dos Filhos. Quem foi capacitado e habilitado para fazer coisas sobrenaturais, para trazer os céus para a terra, não são apóstolos, não são pastores, não são profetas, não são evangelistas, não são mestres. Isso é outra coisa. O poder não está sobre esses 5 ministérios. O poder está sobre todos aqueles quanto recebeu-lhes. João 1,12, porque todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Agora que nós conseguimos entender que nós temos um Pai, que nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós podemos nos levantar para desfazer o caos. Olhe para mim. Se você decidir estabelecer, desejar que o Espírito Santo se torne seu melhor amigo, se você hoje decidir, não para mim, para você mesmo, o Espírito Santo vai ser o meu melhor amigo. Se prepare para ser um homem de poder, uma mulher de poder. Se prepare para viver dimensões e realidades que você nunca viveu. Ele não é o espírito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele é o espírito da árvore da vida, porque ele é o espírito de Cristo. Ele é a pessoa mais linda que você pode conhecer. Ele é aquele que pode transformar a sua vida numa dimensão que ninguém jamais conseguirá. Ele toca em áreas nas nossas vidas que nunca ninguém vai conseguir tocar. Ele é o relacionamento mais fácil que nós podemos ter. Ele é a pessoa mais dócil, mais meiga e mais poderosa. Se ele quer, não, a pergunta não é essa. É você quer. Tudo que o Pai faz na terra, ele só faz pelo Espírito. O Pai é Espírito. Quando ele se expressa, é Cristo. Por isso que o Verbo se fez carne. O Pai pensa, ele é o arquiteto. Mas quando ele vai se expressar, aquilo que está nele já é o Filho, porque o Filho é a expressão, a materialização, a substância do Pai. Quem é Jesus?
é Deus aos avessos. Jesus estava dentro do Pai. Quando ele saiu para fora, ele mostrou Deus. É aquele coador de café de pano, lembra? Que é o melhor café que tem de pano. O pessoal novo não sabe nem do que eu estou falando. Sendo café da Starbucks. Aquele coador de pano que você olha, está normal. Quando você põe a mão dentro, ele está cheio de café. Você põe para fora. Jesus é Deus aos avessos. Tudo que está no coração do Pai, Jesus expressou. Mas só pode se tornar realidade pelo Espírito. Só pode se tornar realidade pelo Espírito. É o Espírito, amanhã cedo eu vou terminar falando com isso. É o Espírito que torna real as realidades do coração de Deus. A igreja, nós, eu e você, precisamos ser libertos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Urgente. E nos alimentarmos da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus. Quem pode nos conduzir à árvore da vida? O Espírito. Jesus falou, quando Ele vier, Ele vos guiará toda a verdade. Eu vou tirar vocês de uma vida religiosa, porque religião é uma mentira. Eu vou conduzir vocês a toda a verdade. E Ele não vai falar de si mesmo, mas vai falar de mim. Você sabe que o que é maravilhoso, irmãos, é que isso está tão fácil. Como assim está fácil? Ele já habita em você. Ele já está em você. O que eu preciso agora, pastor? Preciso me dedicar a esse relacionamento. Vai chegar um momento que você vai estar tão familiarizado com a sua voz, que aonde você estiver, você vai discernir. Você vai estar em lugares comprando alguma coisa, e a atendente falando com você e Deus mostrando para você a vida dela. E você vai dizer para ela ou para ele, você está passando por isso? Quem te falou da minha vida? Se eu te falar, você não vai acreditar. Nós não somos cidadãos da terra. Eu não estou falando sobre ser místico. Eu não estou falando sobre ser esquisito. Eu estou falando sobre ser outro tipo de pessoa. Eu estou falando sobre uma nova realidade, sobre uma nova dimensão, que não tem nada a ver com uma posição, com um microfone, não tem nada a ver com um instrumento, não tem nada a ver com uma oportunidade. Lutero dizia, o mundo é o meu culto. Ele habita em você. Se ele fosse falar alguma coisa para você nesse momento, penso eu, que ele falaria, me leva para as ruas, me leva para os enfermos, me leva para os oprimidos. Eu sei que muito do que eu estou falando pode parecer uma alucinação para você, e você não acredita nisso, é um direito seu, mas eu acredito, irmãos, que a realidade do reino em nós, quando ela se tornar de fato essa realidade, aonde nós chegarmos, o céu chegou, a cura chegou, a vida chegou, a paz chegou. Aonde você chegar, a depressão tem que sair. Aonde você chegar, demônios vão ter que sair. Porque não tem a ver com você, tem a ver no que está, ou naquele que está sobre você. Se eu não entender que eu sou portador da vida de Deus, se eu não entender que eu sou portador das realidades do reino, tudo que eu vou ter na minha vida é uma religião. Olhe para mim, olhe para mim. Muitos de nós estamos tomados por religião. Eu não estou falando de gente da outra igreja, eu estou falando de nós.
estamos tomados por religião. E religião é fórmula sem poder. Religião traz informação, mas não traz realidade. Eu não estou falando sobre ser pastor, eu não estou falando sobre ser missionário, eu não estou falando sobre ser profeta, eu estou falando simplesmente sobre ser filho. Dentro do mundo, dentro da etnia que você vive, se você é professor, se você é diretor, se você é jogador, se você é corretor, se você é advogado, seja lá o que você for, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre você ser filho. Se Deus tem um chamado para você pastoral, missionário, amém, beleza, não é essa a questão. Que eu estou dizendo, que o poder não está sobre um título, está sobre os filhos. Deus está dizendo, eu quero entrar, eu quero manifestar em todas as esferas da sociedade, me leva para lá. Não precisa você ser esquisito, só ouça a minha voz aonde você estiver. Não pense que você trabalhe para mim na igreja, você trabalha para mim no planeta. Ei, deixa eu falar isso novamente, nunca pense, eu trabalho para Deus na igreja eu sou diácono, eu trabalho para assim, não, na igreja você desenvolve algo, você trabalha para mim no planeta, e quais os dias? 7 dias por semana, 24 horas eu estou escalado, eu estou de plantão. Se eu estiver jantando, ele está dizendo, eu te pago a janta, mas você está de plantão para mim aqui. Se você estiver no cinema, ele diz, eu deixo você assistir o filme, comendo pipoca, mas você está de plantão para mim aqui. Em qualquer momento ele pode dizer, olhe para o lado. As pessoas estão feridas e machucadas, e eu preciso de alguém que eu curei para curar. Eu preciso de alguém que eu libertei para libertar. Eu preciso de alguém que o diabo não tem mais poder, para que possa saquear as pessoas do inferno. É você. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém além da igreja na terra habilitada para isso. Não tem Buda, Maomé, não tem nada disso. Somente o Cristo ressurreto. Só você. Só você. Nós somos o único que recebemos a identidade de luz e sal. Luz e sal. Luz. Pastor, eu estou lutando para sobreviver. Ei, você não entendeu, você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para viver a vida zoe de Deus. Pastor, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho aluguel. Você tem um pai. Ei, você tem um pai. Escute, eu cuido de você. Cuide do que eu coloquei nas suas mãos e eu cuido de você. Eu cuido. Salmos 37, 25. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Quem é justo, irmãos? Somente aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus são justos. Mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero saber quantos justos em Cristo Jesus nós temos aqui. Só para me saber. Se você é justo, nem você, nem a sua descendência vão mendigar o pão. Ei, cuida do que é meu, porque do que é seu eu cuido. Pastor, o que vai ser do meu filho? Antes de ser seu é meu. Cria ele para mim, José, mas é meu. Ô José, cria ele para mim, mas ele é meu. Pare de olhar para os seus filhos achando que ele é seu. Ele deixou com você. Eles não são seus, é dele. O que vai ser deles? Pergunta para quem criou, não você. Maria chegou a hora que pirou o cabeção. Maria disse, vamos lá prender ele, porque ele está fora de si. Maria não entendeu. Ele está fora. Maria, mãe do menino que tinha ouvido o anjo, cara. Ouviu tudo e agora chegou a hora que prender Jesus, que disse que ele estava louco. Quem estava louco era ela. Perdeu ele dentro da igreja. Viu o coral das irmãs cantando e ficou encantado. Estava tão feliz com o enfeite das igrejas. Você viu como é que estava o enfeite da igreja? Estava tão lindo. Ela perdeu Jesus. Só foi lembrar depois de uns dias. Ainda bem que ela lembrou. Tem gente que já perdeu, já faz anos e nem se lembra. Se você perdeu, procura ele. Olhe para mim.
Eu não vim. Esses dias, essas noites do Espírito Santo não são fórmulas mágicas. É só um caminho para te mostrar. Pega o caminho. Pegue o caminho. Quando Jesus encontrava um enfermo na terra, o que ele fazia? Quando ele encontrava um oprimido do diabo, o que ele fazia? Quando ele encontrava fome na terra, o que ele fazia? O que ele fazia é o que ele está esperando que nós façamos. Pastor, quem sou eu? Não é você, é ele em você. Não é você, tira os olhos de você, pare de olhar para você, sobre as suas impossibilidades, sobre o que você não tem, sobre o que você não faz de certo. Não é sobre você, é sobre ele, nunca foi sobre nós. Ah, pastor, eu entendi. Deus me salvou para me livrar do inferno. Você não entendeu, foi nada. Deus não te salvou para te livrar do inferno. Te livrar do inferno foi a coisa mais simples que ele fez. Ele te salvou para te dar a vida do filho dele. Ele te salvou para que você vivesse a vida do filho dele. Ei, tira os olhos do inferno, meu irmão. Tem algo muito maior que isso. Ele te salvou, agora você tem a vida do meu filho, agora você é portador do meu espírito, agora você pode andar e tocar e libertar, você pode sair na rua, escute, e se você tiver coragem de fazer. Feche teus olhos, cara. Feche teus olhos. Eu só quero que você libera. Eu sei que tem alguns aqui nesse momento que está fervendo por dentro. Eu sei que tem alguns aqui que está borbulhando por dentro. Ah, põe para fora, põe para fora, põe para fora. Ore em outras línguas, fique sentado, em pé, de joelho, deitado. Eis-me aqui. Vamos. Sopra, Espírito. Sopra, 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 sopra. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui. Não tem nada a ver com o que você No faz. colo do teu amor. Não tem nada a ver com a posição, cara. Tem a ver só com quem você é. Resolva quem você é. E o que você faz será secundário. Pelo nome me chama. Mais realidade. Mais realidade. Mais realidade. Toda árvore do conhecimento saia. Árvore da vida. Árvore da vida. Árvore do... Eis-me aqui. Buscado outra vez, oferecendo tudo a ti. Pela graça que me salvou. Vamos! Ousadia e intrepidez! No colo do teu amor, na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou. Vai! Pelo nome me chamou.
Os pensamentos são todos preciosos. São todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou, aleluia, 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 seu amor me alcançou. Você que pode, se coloca de pé. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Amado Espírito, libera nesse lugar, libera nesse lugar. A vida, a vida, a vida, oh, oh. Vida de Deus, Espírito da verdade, quebra agora toda mentira, todo engano, traga luz, 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 oh, laço de camamama, yeah, yeah. Oh, yes, o Espírito Santo, o sopro do Espírito. Oh, Shanamanai, vida, 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 vida. Eu libero a vida em nome de Jesus. Receba a vida agora. Faz queimar o fogo. Assim como em Atos capítulo 4, faz tremer este lugar, faz tremer as estruturas. Oh, Yashodekamanai. Isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Shodaramanaie. Isso. Tem vida, tem vida. Oh, soy acaso de la banaye, rosso de camamamaye. Oh, cadeias, cadeias vão caindo, cadeias vão caindo, em nome de Jesus. Fortalezas, sofismas, em nome de Jesus. Porque a luz, a luz, a luz é o que reina. Oh, yeah! Oh, yeah! Jesus, Jesus! Isso, isso! Vamos!
Shodekalamamas. Beba do Espírito, beba do Espírito, beba, beba, beba. Sacia a fome, Jesus, pois Tu és o nosso pão vivo. Isso. Deixa fluir a vida que está em você. Não tenha medo, não se envergonhe. Existe um grito no seu interior. Põe para fora. Põe para fora. Sai, amassou de camamamaê. Rasuire camamamaê. Yalamanaê. Shode camamamama, shude calabanaê. Vamos, tem vida. Libera a vida. Eu sei que tem mais. 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 És uma fonte inesgotável. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia, teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, fomos alcançados pelo seu amor, pelo seu amor. Aleluia, aleluia, teu amor me alcançou. Se você tem fome e sede, diga isso a Ele. Se você tem fome e sede, diga a Ele, diga: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer-te mais. Muito mais. O que eu sei é tão pouco. O que eu sei é tão pouco. Preciso de mais. Oh, dentro de mim existe um clamor. Existe um clamor
por mais de ti, mais de ti. Quero olhar nos seus olhos em chamas de amor, em chamas de amor. Oh, amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. Oh, oh, oh. Ah! Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Tem ativações sendo liberadas neste lugar. Tem histórias sendo mudadas neste lugar. Tem uma vida fluindo. Tem uma vida fluindo. Só beba, 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 beba. Você não precisava ser amado, receba o amor dele então. Você não precisava ser amado, então seja amado por ele. Oh! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Yeah, yeah. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, oh.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado, impressionante. amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, impressionante, infinito, infinito. Oh, oh, oh. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas e quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras. Traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas e quebra as mentiras. Traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quantos recebem essa verdade, essa unção? Quantos recebem essa verdade, essa unção? Quantos podem se render ao Espírito Santo e dizer a Ele: eu quero que a minha vida seja conduzida por Ti em cada detalhe, nas coisas mais simples e mais insignificantes que pareçam. Eu quero que a minha vida seja conduzida por Ti, sobre cada decisão, sobre aonde ir, sobre aonde não ir. Eu quero que a minha vida seja conduzida por Ti. Eu quero declarar sobre as nossas vidas uma nova realidade, uma nova dimensão, um novo tempo. Você não vai andar mais pelo que você sente, você não vai andar mais pelas suas vontades, você vai andar conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia! Nós te amamos, ó Espírito Santo. Que a Tua presença possa mover a Tua igreja no Brasil. Que a Tua presença possa tocar os filhos do Brasil. Nós cremos, Senhor, que o cenário está pronto. A luz está prestes a se manifestar. A luz está prestes a se manifestar. Eu quero que você erga as tuas mãos com alegria, com júbilo, aplauda, renda louvores a Ele. Oh! Vem,
Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Ele, o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado. É Ele que traz consolo sobre aquilo que nós não temos resposta. Eu tenho coisas na minha vida que eu não tenho resposta até hoje, mas eu encontrei um lugar de descanso nele. Só um pouquinho, só um pouquinho. Olhe para mim, eu preciso falar algo. Eu não sei para quem que é. Às vezes, nós encontramos pessoas que vivem em dimensões que você não sabe por que elas vivem naquela dimensão. Essas pessoas vivem ou alcançaram essa dimensão por causa do trajeto que elas tiveram. Às vezes, nós passamos por coisas da nossa vida que vão nos dar um nível de autoridade para ajudar pessoas desse nível amanhã. Eu não sei para quem que é isso. Mas às vezes nós passamos e você fala, pastor, mas é muito difícil. Sim, eu não estou te dando uma resposta dizendo que é fácil. Eu estou te dizendo que tem coisas que nós passamos, que por mais que nós não entendamos, Ele nos dá um nível de autoridade para nós vivermos isso. Servirmos pessoas amanhã. Tem coisas que você não vai entender hoje, mas você vai conseguir desfrutar disso amanhã. Amém? Glória a Deus.